Vamos agora, pessoal, para o 12º quesito, ok? Então vamos lá, 12º quesito. Dá uma lida aqui para vocês aqui, olha. Vejam aí. Qual a diferença, certo, entre os materiais condutores e isolantes? Correto? Com referência aos elétrons livres e a força de atração com o núcleo atômico do material examinado. Então, significa o que essa pergunta, pessoal? Qual a diferença entre materiais condutores e isolantes, certo? Vamos supor, condutores, a prata, que é o melhor condutor, certo? Depois vem o cobre. Então, qual é a diferença entre esses materiais condutores e os materiais isolantes, como, por exemplo, o vidro, a mica, a porcelana? Qual a diferença, certo? Com referência aos elétrons livres, que são os elétrons que se movimentam, né, dentro desse material, e a força de atração do núcleo atômico do material examinado, certo? Do núcleo dele, né, que atrai. Então, o que é que a gente aprendeu até agora? Que o material condutor, ele conduz a corrente elétrica facilmente, ou seja, os elétrons eles vão trafegar facilmente quando existe o quê? Uma DDP. Pessoal, observe o seguinte, na física, qualquer material, os materiais condutores, certo? Os elétrons, tem elétrons que ficam em movimentos, não ficam ordenados. Quando você aplica uma DDP, certo? Que é uma tensão de um lado maior do que o da outra, por exemplo, 10 e 9, 10 e 6, 10 e 0, 10 e 1, há uma diferença, não há? Então aí vai existir uma movimentação desses elétrons, gerando fluxo de elétrons, que a gente vai chamar mais na frente de corrente elétrica. Então, essa movimentação que vai existir, para alguns materiais, ela é fácil esse movimento, que são os materiais condutores. Por quê? Porque o núcleo, certo, de atração para esses elétrons, ela é muito fraca. Então, facilmente, eles vão se movimentar, os elétrons livres. Já no material que é isolante, pessoal, esses elétrons, eles são muito atraídos pelo núcleo, com muita atração. Então fica muito difícil fazer ele se movimentar para existir corrente elétrica. Por isso que esses materiais são chamados de isolantes. A borracha, como eu falei, o vidro, a porcelana, a mica são isolantes. Então, para ele se movimentar, precisa ser uma DDP muito alta. Aí, dependendo do material, vai 800, 1000 volts, 3.000, 5.000 volts, para poder haver uma movimentação. Tanto é assim, pessoal, que existe, por exemplo, o pessoal que trabalha com eletrotécnica, por exemplo, existe umas luvas de cores diferentes que o pessoal utiliza para trabalhar com alta tensão. Então tem luvas de cor vermelha, taxa vermelha, tem uma determinada tensão, tem as luvas de taxa laranja, tem outro nível de tensão, de isolação, para eles poderem tocar, né, e nesses materiais de tensão muito elevada. Então, concluindo, essa questão da atração nos condutores, a atração do núcleo com os elétrons nos condutores é muito fraca e se movimenta facilmente, por isso é chamado condutores. Já no material que é isolante, o núcleo tem uma atração muito forte com os elétrons e aí ele é chamado de isolante, por isso que a gente não leva choque. Como também nas chaves de fenda que a gente tem, a chave de fenda tem aquela borracha ali, aquele material isolante, mas a chave de fenda boa tem uma numeração indicando qual é a tensão que ela isola. Tem umas que são de 800, outras são de 1.200, outras são de 5.000 volts, ok? Então vamos agora para o nosso 13º quesito, ok? Vamos lá. 13º. Quais os componentes nas placas eletrônicas mais sujeitos a serem danificados, correto? Mais sujeitos a serem danificados pela energia estática. Então, pessoal, nesse 13º aí está procurando saber, certo? Quais são os componentes nas placas eletrônicas mais sujeitos a serem danificados pela energia estática? Olha, pessoal, a energia estática, certo? Ela pode surgir de diversas maneiras, correto? Então, na própria eletrização, certo? Por atrito, certo? Que a gente consegue, que há a movimentação dos elétrons, a gente vem explicando aí na apostila, correto? Então, como também, muitas vezes, por relâmpagos, na parte da energia que é feita também
porque é desprendida grande parte da energia num relâmpago e tudo mais, e aí vai ter a energia estática que vem pelos fios, vai criar essa parte de energia. Então, quais são os componentes que são facilmente danificados? São os transistores, certo? Principalmente os transistores da linha FET, que tem os MOSFET. Esses transistores são muito sensíveis à energia estática, e esses transistores estão dentro, fazem parte, certo, dos circuitos integrados, dos chipsets, das memórias, dos processadores. Por isso, pessoal, que as placas eletrônicas, os circuitos eletrônicos, têm o fio de aterramento, o condutor de aterramento que vai ter, certo? Que é exatamente o que a gente estudou da eletrização por contato. Ele tem esse condutor exatamente para quê? Caso chegue um tipo de energia que vai danificar esses componentes sensíveis, ela vai fazer uma transferência de um ponto da placa, do equipamento, para o planeta Terra, que é o circuito. Vai haver o quê? Uma movimentação de elétrons tendendo a ficar neutro o equipamento. Tá? Aí a gente pode pegar e não levar choque. Aí pode o transistor não queimar, o circuito integrado. Por isso que é tão importante a questão do aterramento. Mas agora vocês ficam sabendo que o aterramento que a gente faz, que é importante fazer para a proteção das placas eletrônicas, como também para a proteção de choque elétrico, isso se deve à eletrização por contato. Então, os componentes que provocam que são mais danificados pela eletrização estática, a energia estática, exatamente são os transistores, circuitos integrados, chipset, memórias e processadores. Ok? Vamos agora para o nosso 14º quesito. Olha lá. 14º, dá uma lida aí. Olha, o que é a tensão elétrica e qual sua unidade de medida? 14º, o que é a tensão elétrica e qual sua unidade de medida? Olha só, pessoal, o que é a tensão elétrica? A tensão elétrica, pessoal, tem várias definições nos livros, na internet, tudo mais, certo? A tensão elétrica, a gente pode dizer que é a quantidade de energia disponível entre dois pontos do circuito, e seria uma definição. Uma outra definição muito usada, certo? É exatamente a tensão elétrica, é a diferença de potencial entre dois pontos, certo? De um circuito. Essa é a mais utilizada, entendeu? E temos uma outra também que a gente utiliza, que alguns livros utilizam em apostilas, que a tensão elétrica é a força que impulsiona, certo, os elétrons para gerar a corrente elétrica. Então, qualquer uma dessas três estão corretas, ok? Agora, a unidade de medida da tensão elétrica, pessoal, é o volt. Então, a unidade de medida da tensão elétrica, volt, ok? Pessoal, se você gostou, dá um like e se inscreve para que outros alunos e outras pessoas também possam assistir esse vídeo.